Aleluia, glória a Deus, benção. Pegue a sua Bíblia aí comigo e abra em Lucas capítulo 19. Vamos abrir nossas Bíblias juntos, lá no Evangelho de Lucas capítulo 19. Se você não tiver Bíblia, vai aparecer aqui no telão, para você também acompanhar conosco. Lucas capítulo 19. Vai ter que botar a conversa em dia no final do culto, né? Lucas capítulo 19. Achou aí, queridos? Amém? Vamos ler, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Fecha os olhos comigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo acesso que temos a ela e pela oportunidade de nos inclinarmos diante dela nesta noite e aprendermos e sermos ministrados por meio do teu Espírito que habita em nós, que está neste lugar. Pedimos que a tua palavra tenha livre curso nos nossos corações, nas nossas mentes, que tu, Senhor, abra o nosso entendimento, tire qualquer bloqueio e que possamos absorver tudo aquilo que tu tens para falar e ministrar aos nossos corações. Que tua graça seja evidente em nós e através de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto nos fala de um homem rico chamado Zaqueu e que era chefe dos publicanos. Essas informações que o texto nos confere são interessantes, porque o texto vai nos dizer que Zaqueu era rico, ou seja, Zaqueu tinha muito dinheiro, ele tinha muitas condições financeiras, mas no entanto, ainda assim ele tem um vazio interior. Ainda que ele tivesse muito dinheiro, muitos recursos, ele está procurando Jesus, porque há algo faltando na vida de Zaqueu, há algo que não está no lugar certo na vida de Zaqueu. Isso é interessante, porque o dinheiro sempre é um tema polêmico entre nós, e nós temos aquela falsa sensação, ou aqueles pensamentos equivocados, que se nós tivéssemos muito dinheiro, nós seríamos felizes. Ou se nós tivéssemos dinheiro, nós não teríamos esse ou aquele problema, ou resolveríamos isso ou aquilo. Então a Bíblia faz questão de nos deixar um registro de um homem muito rico, e mostrando para nós que a riqueza não preenche o coração do homem, que o dinheiro não resolve o problema do homem, que o vazio que existe dentro de nós só pode ser preenchido por Jesus, que as necessidades intrínsecas do nosso ser só podem ser saciadas pela presença de Jesus em nós. Sim, precisamos do dinheiro, precisamos do recurso, temos que pagar a conta,
é bom ter, né? Quanto mais é um pouquinho melhor, né? Mas não é o dinheiro a fonte da nossa alegria, felicidade, realização. Nós estamos cansados de ver pessoas com muito dinheiro e estão depressivas, pessoas com muito dinheiro e se matam, pessoas com muito dinheiro e a família é destruída, as coisas não acontecem, não fluem, porque o dinheiro não resolve nada, na verdade. Existe no ser humano um problema que só pode ser resolvido por Jesus. Existe no ser humano um vazio que só pode ser preenchido por Jesus. Mas aí o texto também nos dá a informação de que ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos para o Império Romano. Eles eram uma espécie de terceirizados. Eles eram judeus contratados pelo Império Romano para cobrar impostos dos próprios judeus. Então eles eram considerados traidores pelo seu povo, porque aquela nação dominadora que era os romanos sobre os judeus, infligiam altos impostos, e os responsáveis por essa cobrança eram os publicanos. Então perceba como os publicanos já venderam até a sua pátria ao aceitar esse tipo de profissão. Mas para além disso, nós somos informados pelos relatos históricos e pelo conteúdo também do Novo Testamento, que os publicanos, além de cobrar impostos, eles botavam uma taxa ali extra, né? Eles botavam um pouquinho a mais, eles extorquiam, eles roubavam, eles pegavam também além daquilo que deveriam fazer, e por causa disso eles enriqueciam. Então a riqueza de Zaqueu também não é só uma riqueza, mas é uma riqueza que foi construída de forma ilícita. Ele construiu essa riqueza roubando outras pessoas, extorquindo outras pessoas, tirando vantagem de inúmeras situações. Então nos revela também a natureza caída de Zaqueu, a natureza pecaminosa de Zaqueu, e como ele está precisando da salvação, como ele precisa ser encontrado por Deus, salvo pelo Senhor, transformado, lavado, remido, perdoado e agraciado pela presença de Deus. Então o texto nos dá essas duas informações logo de cara. Olha, tinha um homem lá chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, e a gente poderia até pensar assim: nós não sabemos se Zaqueu roubou diretamente. Nós acabamos sabendo pelo contexto, porque ele mesmo disse: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Mas o que nós sabemos é que ele está chefiando uma organização corrupta, criminosa, e não tem como ele não ser conivente, ele não está participando de tudo isso. E esse é Zaqueu, um homem que tem um vazio interior, um homem que sabe que as suas condutas não são as melhores, um homem que percebeu que o dinheiro não resolve o seu problema, ele percebeu que as riquezas não produzem a verdadeira felicidade, que as riquezas não resolvem a família, não resolvem o casamento, não dá a paz interior, não preenche o ser humano de propósito. É um homem que percebeu tudo isso, e aí nessa trama aqui, nós vemos que esse homem fica sabendo que Jesus estava passando por ali, ele ia passar por onde ele estava, e ele decide ver Jesus, ele decide contemplar que talvez ele já tenha ouvido falar da fama, talvez ele já tenha ouvido falar, e ele decide ver Jesus. E aí o texto nos mostra aqui nessa trama, em que Zaqueu está tentando ver Jesus, alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar para a nossa meditação nessa noite. O primeiro deles, que são os empecilhos humanos. O texto nos informa que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. O verso 3 fala disso. Ele procurava ver quem era Jesus, só que aí o texto diz que ele não conseguia ver quem era Jesus. E ele não conseguia por 2 razões. Uma razão tem a ver com ele mesmo, ele tinha uma limitação, entre aspas, física, porque o texto diz que ele tinha baixa estatura. Então por causa da multidão ele não conseguia ver Jesus. E a outra razão é a própria multidão. A própria multidão o impedia de ver Jesus. E sempre que eu leio esse texto, o meu coração estremece, porque eu vejo aqui que a própria multidão que segue Jesus,
é a multidão que atrapalha os outros de enxergar Jesus. A própria multidão que está em volta de Jesus é aquela que atrapalha Zaqueu de ver Jesus. Não deveria ser assim. A multidão de seguidores de Jesus deveriam ser facilitadores, deveriam ser pessoas que abrem caminho, que ajudam, que auxiliam pessoas a chegarem até Jesus. Mas nem sempre é assim. Às vezes os fãs de Jesus, a multidão de Jesus, são aqueles que até atrapalham outros de se achegar até Jesus. São aqueles que mais julgam, condenam, apontam o dedo e às vezes atrapalham pessoas de se aproximarem de Jesus. Então nós vemos aqui que ele tem alguns empecilhos, alguns impedimentos que estão lhe atrapalhando de estar com Jesus. Semelhante a ele somos nós, queridos. Quantos empecilhos surgem na nossa vida e nos atrapalham de ver Jesus? Quantos empecilhos acontecem na nossa caminhada e isso nos atrapalha de ter uma vida com Cristo, uma caminhada com Cristo, uma caminhada com Jesus? Empecilhos diversos. Algumas pessoas talvez sofrem decepções com uma liderança, decepções com alguma situação, e isso atrapalha essa pessoa de seguir na sua caminhada com Jesus. Outros se frustram de alguma maneira, outros enfrentam uma dor, uma perda, um sofrimento, uma desilusão, uma oração que não foi atendida, algo que não saiu como ele planejou, e todas essas situações, esses empecilhos acabam atrapalhando a nossa caminhada com Jesus, acabam nos atrapalhando de contemplar Jesus, de ver Jesus, de andar com Jesus, de caminhar, de viver com Jesus. O que esse texto vai nos mostrar é que existem empecilhos. Só que é interessante que o texto vai nos mostrar claramente que existem duas fontes de empecilhos que nos impedem de crescer no nosso relacionamento com Cristo Jesus. Existem duas fontes de empecilhos que nos atrapalham na nossa caminhada com Deus. A primeira fonte é uma fonte interna, é uma fonte pessoal, tem a ver com a gente mesmo. E aqui está representado pela baixa estatura de Zaqueu. A baixa estatura em si não é uma deficiência, não é um problema, não é uma coisa de outro mundo, mas o texto faz questão de falar que ele não conseguia ver por causa da multidão e por causa da sua baixa estatura. E aqui representa as nossas limitações internas, os nossos empecilhos internos. Quantos de nós temos situações inerentes a nós mesmos que atrapalham a nossa caminhada? Às vezes, em alguns casos, como lá em Hebreus 12 nos diz que nós temos que tirar todo o pecado, todo embaraço que nos impede de caminhar, mas também todo o peso que nos atrapalha na caminhada. Duas coisas ele fala: o pecado às vezes que nós cultivamos, infelizmente, pecados que cometemos, nos atrapalham no nosso relacionamento com Jesus. Não tem nada a ver com as coisas fora da gente, tem a ver com coisas dentro de nós. Mas não só o pecado, às vezes pesos são coisas que não são pecados, mas que atrapalham também. Às vezes o tempo que a gente gasta em rede social, às vezes os hábitos, os costumes, os hobbies, o lugar que a gente frequenta, o tipo de companhia com que a gente anda, uma série de decisões que nós tomamos que não tem a ver com os outros, mas tem a ver com a gente. Às vezes até como nós reagimos aos problemas, as frustrações, a decepção, a tristeza, a amargura que a gente deixa tomar conta do nosso coração, a desmotivação, a procrastinação. Quantas coisas não tem nada a ver com fora da gente, mas tem a ver com dentro de nós e nos atrapalham na nossa caminhada com Cristo. A gente para de orar, a gente para de ler Bíblia, a gente não se posiciona da maneira que deveria, e são empecilhos internos. Mas aqui também fala de empecilhos externos, que representado pela multidão. Ele tinha suas limitações, mas há também uma multidão que atrapalha ele de ver Jesus. E existe também essa fonte que muitas vezes nos atrapalha na nossa caminhada. Então nós percebemos que tem duas fontes diferentes. Uma fonte interna, que é a gente, não tem nada a ver com os outros, tem a ver com a gente. Tem a ver com o jeito que a gente vê as coisas, com o jeito que a gente reage, com o jeito que a gente pensa às vezes. E isso nos atrapalha a crescer, nos atrapalha a desenvolver.
Mas existem também fontes externas, coisas que nos acontecem, coisas que a vida infelizmente nos apresenta. A Bíblia é clara em afirmar que nessa vida nós teríamos aflições, lutas, tribulações, e às vezes coisas que são externas a nós, como eu falei, decepções, frustrações, dificuldades diversas, elas acabam também nos afetando e nos atrapalhando de impedir ver Jesus e caminhar com Jesus. Mas aqui, queridos, é interessante nesse texto, que o texto nos apresenta esses dois empecilhos, interno e externo, mas ao mesmo tempo ele nos mostra que Zaqueu não se vitimizou. Zaqueu não se colocou em uma posição de vitimismo, de desculpas, de forma a não avançar. Mas Zaqueu superou seus próprios limites físicos. Zaqueu superou os limites externos que estavam atrapalhando ele de estar com Jesus. E aí diz o texto que ele correu e ele foi até uma figueira brava, e ele sobe nessa figueira para ver Jesus, para contemplar Jesus. Nós não podemos deixar, queridos, com que situações internas e externas a nós nos impeçam de estar perto de Jesus, nos impeçam de caminhar com Jesus. Não use os obstáculos como uma desculpa. Faça o que está a seu alcance, esforça-se para estar perto de Jesus, para caminhar com Jesus. Nós temos uma forte tendência, queridos, a colocarmos desculpas, a acharmos desculpas para os nossos problemas, a não assumir responsabilidade. Nós temos uma forte tendência a nos vitimizar diante das situações. Eu não estou tão bem com Cristo, porque também aconteceu isso, porque o líder tal fez aquilo, porque a situação é assim, porque a outra pessoa está fazendo não sei o que outro, e nós achamos desculpas para ignorar o nosso próprio fracasso na fé, a nossa própria caminhada, a nossa própria falta de posicionamento, de postura. Nós precisamos ultrapassar nossas próprias limitações, ultrapassar as barreiras que se levantam contra nós. Nós precisamos entender que na caminhada cristã vivemos em um campo de guerra, onde o inimigo constantemente está trabalhando para te neutralizar, para te tirar da presença de Deus, para impedir a tua caminhada, para impedir o teu desenvolvimento. Você não pode só cruzar os teus braços e aceitar com que o inimigo vença, e aceitar com que as lutas te abatam, com que os obstáculos te impeçam de avançar, com que as tuas próprias desculpas te anulem e te neutralizem. Mas você precisa se esforçar, você precisa se posicionar, você precisa encontrar uma forma, encontrar um caminho, porque o que é maravilhoso, queridos, é que Jesus diz o seguinte: aquele que está cansado, que está sobrecarregado, vem a mim e eu vos aliviarei. Jesus diz o seguinte: eu sou a fonte de água viva, aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus diz: você está com fome? Venha, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Perceba que Jesus está sempre lá, mas o convite é para que a gente vá e coma, vá e beba, vá e desfrute, vá e lance sobre ele nosso fardo, o nosso jugo, e recebamos alívio, recebamos cura, consolo, restauração, avivamento, fortalecimento. Nós não podemos ficar estagnados na situação que estamos. Nós precisamos correr para Jesus, nós precisamos subir na árvore se for preciso, mas expressarmos toda a sede da nossa alma, toda a sede do nosso coração, e Jesus vai nos saciar. Jesus vai se manifestar na nossa vida de uma forma gloriosa, extraordinária. Zaqueu corre e sobe naquela árvore, e ele tenta ver Jesus. Mas, meus irmãos, se existem empecilhos humanos, se existem empecilhos da parte do homem, existe desempecilho da parte de Jesus. Se o homem tem empecilhos que o atrapalham de ver Jesus,
Jesus é aquele que arranca todos os empecilhos. Jesus tem desempecilhos, ele desimpede o caminho, ele desobstrui para que nós possamos ter um encontro real com ele. Jesus chega ao local onde Zaqueu está em cima da árvore, e o que acontece ali é extraordinário, porque Zaqueu não conseguia ver Jesus, mas o texto vai nos dizer que Jesus viu Zaqueu. Zaqueu não conseguia se aproximar de Jesus, Zaqueu não sabia quem era Jesus, Zaqueu queria de alguma forma pelo menos ver esse homem chamado Jesus, mas apesar de Zaqueu não saber quem é Jesus, o texto nos diz que Jesus chega onde Zaqueu está, e Jesus chama Zaqueu pelo nome, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Perceba o seguinte, não houve uma apresentação. Não há aqui um momento em que alguém fala: oh, Jesus, aquele é Zaqueu, Zaqueu, esse é Jesus. Não há nada disso. Pelo contrário, a multidão ainda atrapalhava. Ninguém tinha nem mesmo o desejo de fazer essa introdução, essa apresentação, porque Zaqueu era visto como um homem pecador, como um homem bandido, como um homem mau daquela sociedade. Mas ainda assim, ainda que Zaqueu não sabia quem era Jesus, ainda que Zaqueu não conhecia Jesus, o texto nos diz que Jesus conhece Zaqueu pelo seu nome. Jesus sabe quem é Zaqueu, Jesus conhece a história de Zaqueu, Jesus sabe qual é a origem de Zaqueu. Perceba uma coisa, Zaqueu queria ver quem é Jesus, mas antes mesmo dele até conseguir ver e entender quem é Jesus, ele é visto por Jesus no alto daquela árvore. Isso que é maravilhoso, queridos, porque o que está acontecendo aqui nos é explicado lá no verso 10. O verso 10 diz o seguinte: que Jesus veio, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós temos às vezes a sensação de que somos nós que encontramos Jesus, mas a verdade é que antes mesmo de nós começarmos a procurar por Jesus, Jesus já estava procurando pela gente. Antes mesmo de nós buscarmos a Jesus, Jesus nos buscou. Quando éramos ainda seus inimigos, quando éramos ainda pecadores, quando estávamos ainda entregues numa vida de perdição, Jesus veio ao nosso encontro. A Bíblia diz que ele se fez homem, ele habitou entre nós, e ele morreu por nós na cruz do Calvário, não quando nós já o tínhamos recebido, mas ele veio ao nosso encontro, ele veio nos buscar, ele veio atrás da gente, mesmo que nós estivéssemos com as costas viradas para ele. Quando nós entendemos o Evangelho e decidimos buscar Jesus, na verdade ele já está de braços abertos. É fácil encontrar Jesus porque ele não se esconde. Jesus não é um menino mimado, orgulhoso, em que você não quis saber dele, então agora ele não quer saber de você. Não, Jesus é um pai de amor, ele representa o nosso Deus, o pai de amor, que está em busca e à procura dos seus filhos perdidos, ilustrado por aquela parábola do filho pródigo, que quando o filho decide voltar para casa, o pai já está na porta esperando, de braços abertos. Quando o filho envergonhado vem pedir perdão, o pai já está beijando o seu rosto, já está colocando um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, vestes novas, já está fazendo um banquete, uma festa, porque o filho que estava perdido foi encontrado. Jesus está à sua procura antes mesmo de você procurar por ele. Jesus se convida para a casa de Zaqueu. Jesus se convida para a vida de Zaqueu. Olha que interessante, Zaqueu está lá procurando, mas Jesus o enxerga primeiro. Jesus vê Zaqueu, fala: Zaqueu, pode descer daí, hoje eu vou na sua casa. E Jesus é entrão, né? Ele se convida, né? Fala: eu vou na sua casa. E é interessante que Jesus diz, porque Jesus fala assim: ó, desce depressa, porque hoje eu preciso ir para a sua casa. Meus irmãos, Deus tem pressa. Sabe quem enrola? Somos nós. Quem procrastina? Somos nós. Jesus está desejoso de fazer uma obra extraordinária nas nossas vidas. O que era para ser feito, Ele já fez. O que era para ser conquistado, Ele já conquistou.
É só uma questão de se materializar, de se manifestar, de acontecer, de vir à existência na nossa vida. E somos nós que vamos adiando isso. Somos nós que vamos empurrando para frente. Somos nós que falhamos em um posicionamento. Somos nós que procrastinamos. Somos nós que não tomamos a postura que às vezes temos que tomar. E por causa disso atrasamos o que Deus tem para fazer em nós. Você precisa entender que Deus não precisa de tempo. Deus não está preso ao tempo, né? Você tem que imaginar comigo um cenário, né, que é impossível. Você não consegue imaginar Deus prometendo algo a você e falando assim: Hudson, eu vou fazer algo na sua vida. Só que é o seguinte, me dá 10 anos aí, porque eu preciso me organizar aqui no céu. Eu preciso juntar poder, eu preciso ler livro aqui para aprender o que fazer. Não existe isso, queridos. O nosso Deus, Ele é o Deus todo-poderoso, onisciente, conhecedor de todas as coisas. Quando Ele promete, a promessa na economia divina já está pronta, já está realizado. A questão não tem a ver com o lado de Deus, tem a ver com o lado de cá. O problema não é a parte de Deus, o problema é a nossa parte. Nós é que às vezes somos cabeça dura, nós é que às vezes não damos conta de receber aquilo que Deus tem para a gente, nós que às vezes não conseguimos nos preparar, nós que às vezes ainda estamos faltando ou falhando em um posicionamento, em uma postura que precisamos ter, e por causa disso o ministério não avança, por causa disso a graça de Deus não se manifesta, a promessa não é entregue nas nossas mãos, por causa talvez da infidelidade no pouco, Deus não nos coloca ainda sobre o muito. São diversas situações que dependem de nós, que tem a ver com a gente, e a gente às vezes falha, e por isso não recebemos ainda o melhor de Deus, por isso ainda não desfrutamos plenamente da vida abundante que Deus prometeu para nós. Nós precisamos entender que Deus tem algo extraordinário para nós, e Ele tem pressa. Então ele disse para Zaqueu: desce depressa, desce depressa. É como se quando Zaqueu foi procurar Jesus, Jesus para e ele fala: Zaqueu, filho, eu já estou te procurando há muito tempo. Eu já estou atrás de você há muito tempo. O propósito da minha vida é te salvar, é te transformar, é te libertar. Agora que você entendeu, desce depressa. Deixa eu começar a obra que eu tenho para fazer em você. Meus irmãos, assim é conosco. O sacrifício de Jesus na cruz não é um sacrifício genérico. Ele morreu para todo mundo. Não, Ele morreu por você nominalmente. Ele morreu para o Dudu, Ele morreu para o Fernando, Ele morreu para o Hudson, Ele morreu para Maria, Ele morreu para cada um de nós. É individualmente, é individualizado. Foi para nos salvar, para nos transformar. A gente que às vezes está panguando, né? E aí quando a gente acorda, Jesus falou: opa, vamos lá, depressa, depressa, porque eu tenho algo para cumprir na sua vida, eu tenho coisas para realizar, eu tenho coisas para fazer. E Zaqueu desce, e Jesus vai até a casa de Zaqueu, e a Bíblia diz que a salvação chegou naquela casa naquele dia, a transformação chegou naquela casa naquele dia. Jesus quer transformar hoje a sua realidade. Ele veio buscar e salvar o perdido. E Ele fala claramente conosco: deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar na sua família, deixa eu entrar no seu casamento, deixa eu entrar no seu negócio, deixa eu entrar no seu projeto, deixa eu entrar no seu ministério. Há um texto em Apocalipse que é incrível, que diz que Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, ele entrará. É simples assim, gente. Ele está à porta e Ele está batendo. Quem abrir a porta, Ele entra e Ele ceia com essa pessoa. E a presença de Jesus traz transformação. A presença de Jesus muda completamente o ambiente. A presença de Jesus transforma. A presença de Jesus restaura. A presença de Jesus muda a realidade. Presta atenção, Jesus está à porta e Ele está batendo. Ele quer entrar na sua vida profissional, Ele quer entrar na sua conta bancária, Ele quer entrar no
seus negócios, Ele quer entrar na criação dos seus filhos, Ele quer entrar no seu casamento, Ele quer entrar no seu ministério, Ele quer entrar nos seus planos, nos seus projetos, nos seus hábitos, na forma como você vive a sua vida. Ele não vai invadir, mas se você abrir a porta, Ele entra, e Ele começa, por meio da sua presença, gerar transformação na sua vida. A salvação entra naquela área, a salvação entra naquela realidade, e a glória de Deus se manifesta ali de forma sobrenatural. Nós precisamos fazer isso, entender isso. E aí o que acontece a partir da presença de Deus na vida de Zaqueu, é que Zaqueu também começa a se livrar de empecilhos na sua vida pessoal. Então, se havia empecilhos humanos, agora Zaqueu mesmo começa a se livrar de empecilhos. É interessante como Zaqueu responde à presença de Jesus. Jesus não pediu nada para Zaqueu, queridos. Jesus não pediu nada. É aqui que você precisa entender o evangelho, a graça. Jesus não pediu nada, mas quando Jesus está presente, nós respondemos à presença de Jesus. Nós reagimos à presença de Jesus. Jesus não pediu nada, mas o próprio Zaqueu se levantou constrangido pela presença de Jesus. E o próprio Zaqueu falou: Jesus, eu vou vender as minhas riquezas e eu vou distribuí-las aos pobres. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Meus irmãos, Jesus veio salvar. Jesus mesmo entra, se escala, para entrar na vida de Zaqueu. Zaqueu aceita Jesus na sua casa, e a presença de Jesus começa a revelar o que Zaqueu precisa mudar, o que Zaqueu precisa transformar. É aqui, queridos, que nós precisamos entender essa proposta da graça, e é o que nós temos tentado passar à igreja vez após outra. Preste atenção, existem coisas que são erradas aos olhos de Deus, e nós sabemos disso, mas não tem como resolver isso na força da lei. Não tem como resolver isso na força da vontade humana. Você pode até se determinar, você pode até ser perseverante, e talvez você vai conseguir se livrar do pecado, se livrar de um mau hábito, se livrar de alguma situação durante um dia, durante uma semana, um mês, quem sabe um ano. Mas se você tentar fazer isso na força do seu braço, vai ser pesado, vai ser difícil, vai ser um jugo pesado sobre você, vai ser complicado, e você não tem forças para fazer isso sozinho. Mas o que nós percebemos no evangelho é que Jesus não pede a gente para fazer isso diretamente. Jesus simplesmente manifesta a sua presença em nós. E aí, quando Jesus está em nós, quanto mais Jesus a gente tem na nossa vida, mais nós somos constrangidos, mais nós somos transformados, mais nós somos mudados, mais nós somos santificados, e nós mesmos voluntariamente tomamos decisões de santidade, de fé, e dizemos: olha, Jesus, a partir de hoje eu não faço mais isso, a partir de hoje eu não frequento mais ali, a partir de hoje eu mudo a minha postura nessa e nessa outra área. Meus irmãos, a nossa proposta aqui como igreja não é eu, pastor, ser um legislador na sua vida e ficar te ensinando como uma criança o que você pode ou não pode fazer, porque isso não funciona. Você vai se comportar na minha frente, mas atrás você vai continuar preso nos seus pecados, nas suas maldades, nas suas dificuldades. A proposta que nós temos neste lugar é do verdadeiro evangelho, é você convidar Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, na sua realidade. E aí não é eu falando, mas é a presença de Jesus que vai te constranger. Aí não precisa ninguém te apontar o dedo, não precisa os irmãos falar que é errado, não. Ninguém precisa ensinar a ninguém. A própria presença de Jesus, a própria manifestação de Deus em nós nos constrange, nos constrange. Meus irmãos, já há muitos anos eu não consigo jogar papel fora da lixeira. E aí eu peguei um voo ontem, eu estava meio corridinho no aeroporto, e eu tinha um papelzinho desse tamanho, e aí eu vi a lixeira, eu joguei a lixeira, e eu errei, caiu do ladinho da lixeira assim.
E aí o Espírito falou comigo na hora e eu ignorei, sabe? Falei, é um papelzinho de nada. E continuei andando. E a presença do Espírito em mim, queridos, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eu tive que voltar. Eu tive que pegar uma lixeira, deslocar ela do lugar, achar um papelzinho desse tamaninho e voltar ele para dentro da lixeira. Vocês estão entendendo? Não tem nenhum versículo bíblico que diz isso. Não tem nenhuma lei na nossa igreja que diz isso. Não tem nenhuma cobrança dos irmãos para que eu faça isso. Ninguém naquele aeroporto me atiraria uma pedra por causa disso, porque todos certamente já pecaram. Mas existe uma presença dentro de mim. E ela me diz assim, olha, você não é todo mundo, né? Você é o meu servo. Você precisa zelar pela limpeza, você precisa zelar pela natureza, você precisa zelar pelas coisas, você precisa dar bom testemunho, você precisa fazer isso. Então, se você quer, né, estar no padrão que eu tenho exigido de você, você precisa voltar lá. Mas se quiser, pode continuar tentando ignorar, né? E a gente vai e faz algumas coisas que não é porque mandaram fazer, não é porque é obrigado a fazer, não é porque é errado fazer, não é porque é pecado fazer. Toda vez que você pergunta, isso é pecado ou não é pecado, você não entendeu nada ainda, queridos. Não tem a ver com o que está escrito ou não está escrito. Tem a ver com uma presença em nós que nos constrange. Não existe a necessidade de Zaqueu vender a sua riqueza e distribuir para os pobres. Não existe essa necessidade. Mas a presença de Jesus faz isso. E aí é interessante porque o que esse texto nos propõe é um contraste com o capítulo anterior. E aí você vai entender o que eu estou dizendo. No capítulo anterior, nós temos um jovem rico. Olha só como é que a Bíblia é linda, gente. Vocês precisam estudar a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, você tem que saborear a Bíblia. No capítulo anterior existe um jovem rico. Esse jovem rico chega até Jesus, capítulo 18, perdão. Ele chega até Jesus e ele fala assim: Jesus, o que eu faço para receber a vida eterna? Olha como é legalista, né? O que eu faço? Aí Jesus pergunta para ele: tem os mandamentos, você cumpre os mandamentos? Aí ele fala: eu cumpro todos eles. Olha a lei, eu faço tudo. E aí Jesus percebe que a riqueza é um problema no coração desse jovem. Então Jesus confronta esse jovem, fala assim: só falta uma coisa para você. Vai, vende todos os teus bens, distribui aos pobres, e aí você vai estar tudo certo. E aí diz o texto que aquele jovem saiu triste da presença de Jesus, porque ele amava as suas riquezas. Você entendeu como é que é a relação da lei? A relação da lei é impossível cumprir, queridos, porque na nossa força, na força humana, ninguém pede perdão para ninguém. Na força humana, o orgulho não deixa a gente se humilhar, não deixa a gente perdoar, não deixa a gente pedir perdão, não deixa a gente caminhar mais uma milha. Na força humana, você quer reter, você não quer doar. A generosidade não tem a ver com uma ação humana, tem a ver com uma ação divina em nós, que nos faz generosos. Tudo que a palavra nos propõe ser tem a ver com uma ação de Deus, não com ações humanas, porque a humanidade está caída, está corrompida pelo pecado, está destruída pelo pecado. Então o que acontece? Esse jovem rico, ele vem para a presença de Deus como um grande cumpridor da lei, mas ele sai da presença de Deus perdido e triste. Aí no capítulo a seguir, nós temos, o texto começa dizendo que havia um homem rico. Esse homem rico não era cumpridor da lei, ele era um pecador, corrupto, safado e bandido. Mas o que ele entende é a proposta do Evangelho. O que ele entende é a graça. Ele deixa Jesus entrar na sua casa e na sua vida. E a presença de Jesus faz com que ele se constranja. E ele mesmo toma decisões corretas. Ele diz: eu vou vender a minha riqueza e eu vou distribuir aos pobres. Eu vou devolver aquilo que eu roubei para as pessoas. Vocês estão entendendo, queridos? A diferença? Se nós tentarmos fazer na força da lei, do nosso braço, a gente não consegue resolver a nossa vida. Nós precisamos encher a nossa vida com a presença de Jesus.
Se você pode ler todos os manuais que você quiser, pode seguir todas as cartilhas que você pretender, se for na força do teu braço, a criação dos teus filhos não vai dar certo. Mas se você encher de Jesus, se você colocar Jesus dentro da tua casa, na forma que você trata seus filhos, a presença de Jesus vai transformar aquela situação, vai fazer aquilo dar certo, seja na vida familiar, no casamento, no ministério, nos projetos, na empresa, seja qual for a área da nossa vida. O que nós precisamos é descer depressa e deixar Jesus entrar na nossa casa, na nossa realidade, porque a presença de Jesus é que vai transformar, é que vai mudar, é que vai alterar completamente a realidade. E aí não precisa de lei para isso, não precisa ninguém mandando fazer nada. Jesus nos constrange, Ele fala conosco, e nós começamos a viver em novidade de vida. Nós começamos a ser melhor e a fazer melhor. Nós somos chamados a nos desimpedir e a vivermos uma vida abundante com Cristo Jesus. Não deixe os anos passarem, queridos. O que é tão frustrante às vezes na vida de um pastor é ver irmãos, entra ano e passa ano e ele está com a mesma situação. Ele está preso nos mesmos falhas de caráter. Ele está lidando com os mesmos problemas, ele está vivendo a mesma mediocridade de vida. Nós precisamos avançar, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos decidir fazer algo. Percebe que há uma harmonia entre o que a gente precisa fazer e entre o que Jesus faz por nós. Zaqueu precisou procurar Jesus, só que aí ele descobriu que na sua tentativa de procurar, Jesus já o estava procurando. Jesus já o conhecia, Jesus já o via pelo nome, e Jesus então entra na casa dele, e Jesus começa uma obra de transformação, mas aí ele precisa reagir ao que Jesus está fazendo. É quando nós temos que tomar decisões, é quando nós temos que tomar postura. Jesus vai mostrando. Eu falei para os irmãos, eu poderia ignorar o Espírito e não voltar, mas nós temos que tomar pequenas decisões todos os dias, se nós queremos ser trabalhados pelo Espírito ou não, se nós queremos ouvir a voz do Espírito ou não, se nós queremos aperfeiçoar nossa vida em Deus ou não. E nós precisamos então continuar reagindo àquilo que o Espírito fala ao nosso coração. E assim o Senhor vai trabalhando conosco, assim o Senhor vai trabalhando em nós, e nós somos transformados com mais de Jesus, com mais da presença dEle, com mais do poder dEle. Quanto mais Jesus estiver em nós, mais constrangidos e trabalhados nós seremos. Assim como Zaqueu, todos nós carregamos empecilhos internos, empecilhos externos, que tentam nos afastar de Jesus e nos atrapalhar de caminhar com Jesus. Mas a boa notícia, queridos, é que Ele veio buscar e salvar os que estão perdidos. Ele veio para nos ajudar, Ele veio para resolver o nosso problema, Ele veio para conquistar a vitória por nós na cruz do Calvário. E em Cristo há perdão, em Cristo há liberdade, em Cristo há restauração, em Cristo há ativação ministerial, em Cristo nós somos mais do que vencedores, em Cristo nós temos vida abundante, em Cristo nós temos vida extraordinária. Você pode ficar de pé junto comigo nessa noite? Feche os olhos comigo, que eu quero orar com você. Medite naquilo que o Espírito está falando ao seu coração nessa noite. Você já reparou como às vezes a gente se encontra perdido? Às vezes perdido nas nossas próprias emoções, perdido nas nossas próprias desculpas, perdidos nas nossas próprias limitações, perdido nos nossos próprios dilemas de vida. Às vezes a gente se encontra perdido profissionalmente, às vezes perdido financeiramente, perdido às vezes em relação à nossa família. A gente sonhou com um casamento, com uma família, e às vezes aquilo não está do jeito que você sonhou, e você encontra-se perdido no meio daquilo ali, perdido no nosso ministério, perdido no rumo que a gente vai dar para a nossa vida em algumas áreas. Mas o texto diz, e o último versículo, o versículo 10, o versículo final da perícope, diz o seguinte:
que Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Foi para isso que Jesus veio. Jesus, Ele é a bússola que nos dá o norte. Jesus é aquele que preenche o vazio do nosso interior. Jesus é aquele que transforma a nossa vida. Ele é aquele que nos salva. É aquele que nos dá uma promessa para além dessa vida, uma esperança para além do hoje. Jesus é aquele que é capaz de, pela sua presença extraordinária, alterar completamente a atmosfera da nossa vida, da realidade que nós estamos vivendo, e nos fazer viver uma vida abundante, uma vida de vitória, de graça, de bênção diante da presença dEle. Vamos orar juntos. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos pela interpretação da Tua palavra nesta noite. Nós agradecemos pela aplicabilidade personalizada a cada coração, a cada mente nesta noite. Te agradecemos pela confrontação, pelo consolo, pelo conforto. Te agradecemos porque, apesar de muitas vezes estarmos perdidos, Tu és aquele que, por meio de Cristo, veio nos buscar, veio nos salvar, veio nos transformar. Te louvamos por tamanha obra de salvação, de restauração. E nós queremos nessa noite nos apresentar mais uma vez diante de Ti. Queremos apresentar algumas áreas talvez da nossa vida que precisam que Tu entre, Senhor. Ó Pai, e a minha oração é que Tu traga sobre cada um aqui, ó Deus, uma assertividade nessa noite, que eles possam descer depressa. Ó Deus, eles vieram no culto hoje, Senhor, e aqui talvez isso representa eles subindo nessa figueira brava, Deus. O desejo intrínseco do coração de ver o Senhor, de buscar o Senhor, de caminhar contigo. Meu Deus, que eles possam descer daqui hoje. Ao descer de fato aquelas escadas, literalmente, que eles possam descer, ó Deus, abrindo áreas de suas vidas para que Tu possas operar, trabalhar, restaurar, para que a Tua simples presença faça nova todas as coisas. Às vezes ficamos constrangidos, ó Deus, porque aquela área da nossa vida está bagunçada, as coisas não estão no lugar, está tudo um caos, e às vezes é justamente aí que a gente não quer deixar com que Tu entres, porque até mesmo estamos envergonhados. Mas Senhor, que possamos deixar a Tua presença entrar do jeito que está, do jeito que estamos, porque a Tua presença vai nos gerar libertação, transformação, cura, salvação, vida abundante. Constranja-nos pela Tua presença e eleva-nos, eleva o nosso padrão de crente, Senhor, eleva o nosso padrão de servos, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Faça-nos, Senhor, viver de acordo com os Teus propósitos, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu oro, Senhor, abençoando a Tua igreja, abençoando as obras das mãos de cada um. Eu profetizo destravamento ministerial. Eu profetizo, Senhor, graça nas relações interpessoais. Eu profetizo, Senhor, bênção nas emoções, nos casamentos, nas famílias, nos lares. Eu profetizo filhos agraciados e abençoados. Eu profetizo uma dispensa farta que se multiplique. Eu profetizo negócios bem-sucedidos. Ó Pai, a Tua graça alterando completamente cada realidade, mas uma reação à Tua graça por parte da Tua igreja, assim como Zaqueu começou a se render aos Teus propósitos eternos, que a Tua igreja reaja também, Senhor, aos Teus propósitos e venha viver a vida de acordo com a Tua vontade e com o Teu querer. Eu assim abençoo a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus.